Tem bastante gente aqui já falando boa noite para a gente, Michele. Então, eu vou mostrar alguns boa noites que o pessoal vai dando. Boa noite a todos os participantes. 20 horas, horário de Londrina e de Minas e do Rio. Meu nome é Jefferson Cardoso, sou fisioterapeuta, professor universitário. Venho trabalhando há quase 30 anos com exercícios aquáticos, tanto tratando quanto ensinando as novas gerações de fisioterapeutas. Estou aqui para dar início ao nosso segundo projeto de entrevistas, denominado de Diálogos Clínicos em Fisioterapia Aquática, contribuição dos profissionais em áreas específicas, e o tema específico dessa noite vai ser exercícios aquáticos nas lesões do complexo do ombro. Muito bem. Eu quero dar um alô aos meus alunos do grupo de pesquisa, as professoras Lígia Fati Carvalho e a professora Eliane Uberati, que trabalham comigo lá no Hospital Universitário, aos alunos de todas as universidades, faculdades, e aos amigos profissionais desse Brasil, das associações, em especial a AFB, Associação dos Fisioterapeutas do Brasil, na qual eu faço parte da diretoria, e a Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, que tem nova diretoria, e o presidente é um grande amigo meu, o Rogério Antunes, lá de Recife. Um alô para todos a nova diretoria, e ao Rogério e aos entusiastas da área. Bom, no backstage, a gente vai ter o acadêmico Matheus Pierin. Ele vai organizar as perguntas e me auxiliar. Então, obrigado, Matheus, por estar junto nesse projeto. Também, antes de anunciar os meus primeiros convidados, eu gostaria de dizer que eu e o próprio projeto de entrevista, nós não temos conflito de interesse algum. Bom, eu gostaria de dar boas-vindas aos meus convidados. Eles são dois especialistas, sobre o uso dos exercícios aquáticos. A primeira convidada, ela é mineira, Michele Rocha, e o segundo convidado é um carioca, Ramon Travasso. Boa noite, Michele. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. A Michele é mestre em neurociências pela UFMG, sócia proprietária e fisioterapeuta da Aquática Fisioterapia e professora na FAC7, Faculdade de Sete Lagoas. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada. Muito obrigada, Jefferson. Queria agradecer o convite, para a gente começar. Fiquei muito feliz, muito honrada com esse convite. Gosto muito de participar desses eventos, que estão sendo criados nesse momento de isolamento que a gente tem vivido, e eu acho que aproxima, a gente já tem uma certa aproximação na nossa área. Eu acho que na fisioterapia aquática a gente tem um grupo bastante unido, então a gente já tem essa proximidade com outros profissionais do país, e acho que essas oportunidades, como esse Diálogos Clínicos que você criou, aproxima ainda mais os profissionais, e acho que é uma iniciativa fantástica para valorizar a nossa área. O Ramon, ele é especialista em fisioterapia traumática ortopédica e esportiva, formação internacional em Bad Ragaz, facilitação neuromuscular proprioceptiva, Mulligan, e professor do curso de fisioterapia aquática no CIRTA, no Rio de Janeiro. Eu vou adicionar o Ramon aqui. Muito boa noite, Ramon, seja bem-vindo. Já lhe apresentei. Boa noite, tudo jóia? Como é que vai? Tudo jóia. Hoje foi aquele dia Lady Murphy para mim. Bom, vamos começar os nossos diálogos. Eu gostaria de perguntar primeiro para a Michele
onde se formou, né, Michele? Conta um pouco da história. Você é mineiro, você é de Belo Horizonte, nasceu em Belo Uhum. Horizonte mesmo. E até onde você morou, até você escolher a faculdade, e por que você escolheu a fisioterapia? Uhum. Então, eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo. Escolhi a fisioterapia por uma experiência que eu tive de conhecer o atendimento de uma fisioterapeuta na casa de uma conhecida. Antes, eu devia estar mais ou menos na 8ª série, na época, né, assim. Eu sempre falei, quando era mais jovem, queria fazer medicina, e até fiz o vestibular na época, fiz medicina e fiz fisioterapia, e aí escolhi, na verdade eu passei nos 2 cursos, mas escolhi a fisioterapia porque já tinha decidido que o meu objetivo era um contato mais diário, sabe? Um contato mais constante com o paciente. E eu conheci uma fisioterapeuta fazendo um atendimento de uma conhecida minha, e achei muito interessante. Falei, gente, que interessante. Eu acho que eu nunca tinha visto falar tanto dessa profissão, e achei legal por aquele contato mesmo. Ela ia lá 3 vezes na semana atender a paciente em casa, uma paciente acamada, e ela começou a relatar uma vez que eu estava na casa da paciente, fazendo uma visita, como que era o trabalho dela. Eu achei interessante, comecei a pesquisar mais, e aí decidi que queria seguir esse caminho. E a escolha, né, desistir assim daquele sonho da medicina, né, para ir para a fisioterapia, eu acho que para muitas pessoas foi meio assustador. Nossa, mas você passou no vestibular e mesmo assim não escolheu, né, fazer esse curso. Eu realmente já tinha tomado a decisão. Eu acho que o tentar a medicina, né, fazer o vestibular, foi muito mais para cumprir aquilo que eu sempre falei na vida. Então, eu cumpri o Sim, vestibular. E aí falei, quando eu vi as possibilidades, eu passei em faculdades particulares aqui, tanto para fisioterapia quanto para medicina. E aí eu optei para fisioterapia e me formei no ano de 2006 na PUC, aqui em na BH. PUC. É, Uhum. fiz o curso na PUC. Achei que é uma faculdade muito boa, né? Uma faculdade muito renomada, e é uma faculdade muito voltada para a clínica. Então, eu tive poucas oportunidades durante a minha graduação, naquela época, de fazer pesquisa. Eu consegui entrar em iniciação científica e projetos de extensão bem para o fim do meu curso, mais ou menos no 4º ano. Legal, legal. Então, a gente tinha poucas possibilidades, mas elas existiam já, né, naquela época. Eu já volto um pouco aí depois para falar. Então, foi PUC, você decidiu ficar, mineira, ficou em Belo Horizonte e não saiu daí mesmo. Isso. Bacana. Sempre aqui. A decisão. Eu tenho um caso bem parecido. Eu tenho uma amiga que ela entrou em medicina, saiu de medicina para fazer fisioterapia e entrou na nossa turma. Até Ah, a que gente não legal. entende, mas por que você fez isso, né? A gente sabe porque, na verdade, foi o pai, sofreu um traumatismo raquimedular e aí enquanto ele estava sendo tratado no SARA, ela largou a medicina para fazer fisioterapia. Uma coisa bem Legal. interessante. Ramon, e você? O que você conta pra gente? Você é carioca? Carioca da gema? Sou carioca. E Então, eu sou carioca, eu me formei em 2012 pela Universidade de Castelo Branco, aqui no Rio, uma universidade privada. E foi ali que a minha trajetória aí na fisioterapia começou. E eu fui parar na fisioterapia aquática através de um estágio que eu fiz com o professor Dir Souza, fisioterapeuta. Na época, era então fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. Eu fui acadêmico dele quase 2 anos. E eu vi, às vezes, algumas fotos dele fazendo alguns atendimentos dentro da piscina e sempre achei bem interessante, né? Na época eu não tinha tanto conhecimento assim e via que imaginava que poderia trazer algum benefício, né, terapêutico para os na época de cursos e tal. Ainda foi em 2010. Eu sou Jorge Moura, que eles são muito amigos, e aí eu fiz um curso, primeiro curso em 2010, com o professor Jorge, era acadêmico, e fiquei 2 anos fazendo estágio na clínica dele, no CTA,
né, o Centro de Terapia Aquática aqui no Rio, e fui fazendo, né, os cursos de especializações, e quando eu me formei, ele me contratou e fiquei, assim, 8 anos trabalhando com ele, né, lado a lado, ele adquirindo muita experiência, não só com ele, mas com todos os profissionais que cercavam ali, né, tanto o CTA quanto no CIRTA, que é outra clínica aqui no Rio, que ele é um dos donos, um dos sócios. Tem muitos profissionais, né, que trabalham com pesquisa, e o lado a lado ali, acabei adquirindo, assim, né, experiência na área da fisioterapia aquática. E você, quando é que você despertou? Foi dentro da faculdade que despertou ou foi depois? Foi logo depois. Na verdade, na faculdade eu não tive nenhum contato direto com a fisioaquática. A gente fez um projeto numa disciplina de administração que a gente tinha que criar uma clínica. E aí o meu grupo criou uma clínica de fisioterapia aquática. Isso foi no 6º período. Mas a gente não teve nenhum contato real, assim, com a área, né? E aí, logo que eu me formei, fui trabalhar com uma professora, que foi minha professora na faculdade. Ela tem uma clínica aqui em BH, de fisioterapia convencional e aquática. E eu fui atender fisioterapia convencional no primeiro momento. E em um intervalo que a gente teve de atendimentos, eu desci para ver os atendimentos na piscina e achei super interessante. E aí eu comecei a ficar bem próxima dela, assim, eu comecei a acompanhar os atendimentos, comecei a atender alguns pacientes para ela, num primeiro momento. E aí, já no meu primeiro ano de formada, eu já comecei a fazer alguns cursos de curta duração, dentro da área de fisioaquática, e em 2008 eu fiz a formação internacional, que aí eu fiz o Bad Ragaz, o Aichi, o Hallyu-Wiki e a terapia específica na água. E aí fiz essas 4 formações no segundo ano, né, assim, em 2008, no meu segundo ano de formado. E aí surgiu a oportunidade da gente empreender na área da fisioaquática, né, e aí a gente foi para esse ramo também. Colocou em prática aquele projeto que você fez no 6º período. Até peguei ele na época, acredita? Para ver que a gente tinha pensado. E tinha algumas coisas que faziam bastante sentido, assim. Eram ideias, né, de estudantes que não conheciam muito da área, mas algumas coisas faziam bastante sentido e deu para a gente aplicar na construção da clínica. Bom, vamos para uma segunda pergunta mais específica, assim, eu quero primeiro o Ramon, que se ele puder falar. Quais são as funções ou as queixas do complexo ombro mais frequentes que vocês atendem na piscina? Para o nosso público saber mais ou menos Então, assim como lá na clínica tem uma variedade grande, né, de clientes e tal, então não tem uma específica. A gente atende bastante artroplastia de ombro, capsulites, né, e as tendinopatia, tendinites do manguito. Então é bem geral, não tem a que é mais predominante, né? A gente atende um pouco bem variado. você, Michele, lá na clínica, o que mais aparece para você? Normalmente a gente recebe muita tendinopatia do manguito, né? Muitos pacientes com lesões crônicas de tendões do manguito. Alguns quadros de instabilidade do ombro, assim, aquelas instabilidades traumáticas. E recebo muito caso de capsulite adesiva, como o Ramon falou, muitos pacientes que já tentaram outros tipos de procedimentos, outros tipos de abordagem fisioterapêutica, não obtiveram sucesso e depois vêm para a gente, para a piscina. E temos uma demanda que é significativa de pacientes com lesões do plexo braquial, né? Que é uma lesão neurovascular, muitas vezes, do complexo do ombro também. E é uma demanda que é bem significativa, apesar de ser uma lesão não tão comum, né? Assim. Muito bem. Se a gente fosse fazer uma frequência das lesões musculoesqueléticas, por exemplo, de cada 10, 1 é ombro, o resto é coluna e joelho, estou errado? Para mim, no dia a dia, aparece muito a coluna, né? Até, assim, ombro não é uma patologia, as patologias no ombro não é uma patologia que eu
predominantemente atenda só na piscina, né? A gente acaba lá tendo liberdade para poder fazer um trabalho fora e dentro da piscina. Então, a gente acaba planejando as sessões terapêuticas, né, semanais ali do paciente, e fazendo atendimento dentro da piscina, né? E pensando assim em números, eu acredito que coluna maior. Paciente neurológico parkinsoniano também, a gente atende bastante dentro da piscina. Então, eu trabalho muito com ombro, então, na minha prática, né, assim, na minha demanda de disfunções musculoesqueléticas, umas 3 ou 4 em 10 são de ombro. Ah, tá. Então, acaba que é diferente porque é uma população que já vem mais direcionada, sabe, assim. Então, acaba tendo uma demanda maior. Entendi. E vocês dois que trabalham em clínicas particulares, vocês têm médicos específicos que gostam de sempre estar mandando o paciente para vocês assim, e específicos, e tem algum ortopedista específico que gosta de mandar ombro para vocês? Às vezes funciona assim, dessa maneira, né? Sim, aqui sim, a gente já tem alguns ortopedistas que conhecem o nosso trabalho e que indicam com certa frequência. E tem chegado alguns pacientes de outros ortopedistas que nós não tínhamos tanto contato e que têm conhecido um pouco mais da fisioaquática e têm encaminhado alguns pacientes também. Aqui no Rio também, já tem, sim, alguns médicos que conhecem a clínica, ainda mais por ser uma clínica que tem 20 anos, né, um pouco mais de 20 anos, você tem, assim, já trabalha com fisioterapia aquática há bastante tempo, o professor Jorge Moura tem um nome muito forte aqui no Rio, então acaba que os médicos já conhecem e indicam, sim, bastante. Só que, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado mais realmente com paciente de coluna, né, atletas, eu tenho atendido bastante paciente com lesões de joelho, operatórios de cruzado anterior, né? E aí a gente faz a primeira parte ali bastante dentro da piscina. Muito bom. Deixa eu avançar para uma segunda pergunta, ou uma terceira. Vocês fazem a avaliação dos seus clientes que chegam com as lesões de ombro e vocês costumam utilizar algum instrumento, algum questionário específico para fazer o controle, né, dos objetivos e até mesmo para dar o segmento até o final? Como é que vocês fazem isso aí? Então, normalmente eu faço a avaliação, né, o exame físico, a avaliação cinética funcional do paciente, e eu gosto de utilizar alguns questionários com o intuito de mostrar mesmo para o paciente a evolução dele, né? Eu acho que os questionários e as escalas facilitam, né, essa percepção do paciente da melhora. E aí eu tenho o hábito de usar alguns. Normalmente eu uso escala numérica de dor, né, assim, para poder ver, para controlar mesmo a evolução da dor desse paciente durante o tratamento. Quando são pacientes com lesões musculoesqueléticas, puramente musculoesqueléticas unilaterais, eu gosto de usar o SPAD, que é, né, uma escala de avaliação de função e dor, e eu acho que ela é interessante porque ela fala basicamente do membro superior acometido, então dá bastante, ele é bem específico, né, para lesões do complexo do ombro. E em casos que têm alterações neurais, né, neurais associadas, como nos pacientes de plexo, normalmente eu uso o DASH, que ele fala sobre funcionalidade também de membro superior, e aí fala de uma forma geral. E o que eu observo, né, que quando o paciente tem uma lesão no lado dominante, as respostas do DASH são muito válidas. Quando é no lado não dominante, não são tão válidas assim, porque ele continua executando as funções com o lado dominante. Então, o resultado muitas vezes não é tão fidedigno, né? Assim, não vai tão de acordo com aquilo que a gente quer na prática, né? Legal. Você, Ramon? Utilizar nas minhas avaliações uma metodologia de avaliação biomecânica, né? Bem cinético funcional. O nome é Check Your Motion, o nome da metodologia. E a minha abordagem, eu gosto de pensar bastante no modelo biopsicossocial da CIF, que a gente acaba
utilizando, né, o nível estrutural, o nível de atividade, participação, para que a gente possa focar bastante no que o paciente tem de necessidades funcionais durante por a gente, e aí são as perguntas, e ele vai dar para a gente, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, eu gostaria de realizar isso ou aquilo, e aí a gente trabalha toda a nossa conduta terapêutica, né, baseada nisso. E a minha avaliação, como eu disse, em cima da biomecânica, e a escala da dor a gente usa também, mas voltado mais para a função, né? Procurando algumas coisas, algumas escalas assim, a Michelle que falou de duas aqui, tanto o DASH quanto o SPAD, mas se vocês... É uma coisa muito interessante, assim, a Michelle tocou num assunto do DASH bem interessante, que ele quando usa para o plexo braquial, há uma diferença quando é dominante ou não dominante o lado que ele faz, né? Funciona, ele fica sensível ou não sensível, dependendo do grau da lesão. Mas fazendo uma busca, vocês acreditam, assim, tem pelo menos 20 instrumentos de avaliação de ombro disponível na literatura. 20. Eu vou chutar minimamente 20. Eu posso listar para você 20 hoje. E preparados para a língua portuguesa, eu consegui identificar 9. 9. Eu vou colocar os 9 para vocês aqui. Dê uma olhada aqui. O que vocês acham disso aqui? Eu quero comentar um negócio bem interessante. Os 2 primeiros foi o que a Michelle falou, né? O próprio DASH. E, inclusive, esse ano, agora em julho, foi publicado o Quick Dash. Ele acabou de sair fresquinho para a língua portuguesa, né? O SPAD, que ela falou também, que ela usa. Agora, tem mais esses aí preparados para a língua portuguesa, bem de utilizar, né? O SST, o ARSO e o PEN, esse CS, Work, SRQ e University of California, questionário. Então, quer dizer, tem mais ou menos uns 20 e metade estão preparados para a língua portuguesa. Então, a gente tem uma inundação de instrumentos que, óbvio, tem que vir acompanhado da avaliação física, e se a gente tiver a pegada da avaliação física que o Ramon chama de biomecânica, e usa, né, algo da biomecânica, algum instrumento específico da biomecânica, é bem interessante isso aí. Isso é uma coisa, e quando você fala do DASH, então, a história do DASH é bem interessante. Ele é um dos primeiros instrumentos validados em língua portuguesa, que foi lá em 2003, preparado para o Brasil, lá para 2003. E aí a gente utiliza esse 2003, o sobrenome dela é Orfale. Qual que é o ponto desse instrumento de ombro aí? Ele foi usado paciente, não sei se você sabe, Michele, com artrite reumatoide. Uhum. Ou seja, esse paciente que chega com lesão de ombro para a gente, fica meio estranho, né? Aí, em 2007, o pessoal da UFMG vai lá e faz o mesmo trabalho, propriedades de medidas do instrumento, só que aí a justificativa é, olha, ele foi preparado para artrite reumatoide. Agora tem que preparar para quem tem LER, para quem tem DORT, e alguma fratura, alguma coisa assim. Então, ele ficou com 2 publicações no Brasil, né? Bem interessante essa história. E você tem algum instrumento específico em biomecânica que você usa? Eletromiografia, isocinético ou cinemática, Ramon? É uma metodologia que ela utiliza suporte, né, de avaliação. É uma avaliação 2D, porém é bem funcional. E aí os aplicativos a gente já consegue quantificar, qualificar e emitir um relatório para o paciente, e aí a gente vai acompanhando a evolução, né, nas reavaliações. Legal.
Bacana. A gente tem aqui no laboratório à disposição, quando possível, a gente usa o isocinético. Então, mas é muito mais real, né, o isocinético, muito mais próximo, o questionário é muito mais próximo da realidade do que ter o isocinético, né? Bom, mas enfim, muito bacana essa abordagem da avaliação de vocês. Vamos avançar um pouquinho e responder para mim assim, quais os exercícios aquáticos que vocês mais utilizam e até não pode faltar no tratamento das lesões que vocês citaram aqui, né? Vocês poderiam citar algum caso específico? Eu acho que o Ramon trouxe um caso, ele vai compartilhar com a gente. Então, vamos responder você primeiro, Michele. Então, acabou que, né, eu comentei isso com o Jefferson, eu não consegui preparar algo com vídeos e fotos para trazer para vocês, me desculpem por isso, mas eu vou citar algumas coisas que a gente tem trabalhado e que eu tenho observado que trazem bons resultados em múltiplos casos, assim. Em relação aos casos dos pacientes com lesões dos tendões do manguito rotador, ou uma tendinite, ou uma lesão, uma ruptura mesmo, parcial ou total, uma coisa que a gente tem observado, né, os estudos mostram muito que os casos que são operados e os casos que vão para o tratamento conservador, a longo prazo eles têm o mesmo resultado, né, a gente consegue ver o mesmo resultado funcional com os pacientes, tanto do tratamento conservador quanto do tratamento cirúrgico. Então, nós temos uma tendência a trabalhar com o tratamento conservador, né? Obviamente, somos fisioterapeutas, mas eu tenho, né, ortopedistas aqui que trabalham também com esse pensamento, com esse intuito, principalmente em pacientes que não utilizam o ombro de forma esportiva, né? Quando o uso do ombro é o uso mesmo de atividade de vida diária. Não há uma necessidade de uma amplitude muito grande, de uma força excessiva, enfim. E o que eu tenho observado que não pode faltar em nenhum tratamento com esses pacientes é um trabalho de mob e estabilidade escapular. Então, trabalhar de forma associada a estabilidade escapular com a mobilidade, dentro de um padrão de movimento, né? Padrão entre aspas, né? Eu acho que padrão a gente tem que usar com muito cuidado, o termo, né? Padrão. Mas um padrão, entre aspas, que permita o máximo de amplitude de movimento com o mínimo de sobrecarga sobre os tendões do manguito. Então, eu gosto de fazer muito trabalho com cadeia cinética fechada dentro da água. A gente trabalhando com cadeia cinética fechada instável, então com descarga de peso em superfícies instáveis, ou utilizando equipamentos flutuadores associados ao movimento em direção ao fundo da piscina, com o intuito de trabalhar essa ativação da musculatura estabilizadora escapular, e vejo que a utilização desses exercícios, ela tem sido muito eficiente para esses pacientes. A gente tem obtido resultados interessantes, tanto no sentido do alívio da dor, quanto na melhora da função. E em relação à lesão de plexo, né, que foi um outro tipo de lesão que eu citei aqui, o trabalho de controle neuromuscular, trabalho de controle neuromuscular escapular também, tem sido o grande diferencial. E a gente vê a água como uma possibilidade de dar a flutuação, trazer mais suporte para aquele membro lesionado, né, do lado da lesão, e isso favorecer o trabalho escapular. Então, diminuir mesmo o trabalho, diminuir a demanda que é exigida daquele segmento, que é exigida daquela cintura escapular como um todo, fazendo com que o paciente consiga focar no trabalho de controle neuromuscular escapular. Então, esses são trabalhos, né? A mobilidade escapular e o controle neuromuscular, para mim, são, tipo assim, pontos-chave para o trabalho em qualquer lesão do complexo de ombro, que realmente traz benefícios e traz melhoras significativas nos quadros. Você, Ramon, o que você gostaria de falar primeiro? Na verdade, eu não trouxe um caso clínico específico, né? Eu coloquei um vídeo, uma sequência de fotos de opções de exercícios que a gente poderia estar fazendo com pacientes de ombro, né? E aí eu vou comentando cada exercício, até porque a gente até estava conversando quando você entrou em contato comigo, para quem está assistindo a live, eu acho que uma coisa muito importante para tratar ombro dentro da piscina é que tenha realmente uma piscina
terapêutica preparada para isso, de repente com uma bancada. E aí eu pensei em mostrar a sequência, opções de exercícios, por exemplo, com uma cadeia cinética fechada, para pessoas que também não trabalhem em uma piscina que seja uma piscina terapêutica, né, bem adaptada para esse tipo de paciente. Aí eu vou mostrar, e a gente vai seguindo aí em cima da minha linha de raciocínio, o que eu gosto de pensar e fazer no momento inicial, né, da reabilitação. Tu vai comentando. Legal. Bem, pensando de maneira mais global, né, a gente pode começar, de repente, a gente sabe que muitas das disfunções do ombro, né, a origem acaba nem sendo no ombro, né? Tem um componente ali, como a Michelle falou, da escápula torácica, né? Alguma questão cervical. E aí a gente pode pensar em começar como no vídeo que eu estou mostrando aí, uma mobilidade, fazendo uma tração cervical, né? Com técnica de relaxamento. Vocês vão ver depois que eu fico mais lateral a ela, estabilizando, né? Com o occipital no meu braço, e vou fazendo a mobilidade, os ombros ali, em cima, pensando na questão cervical, mobilidade ali do ombro, escapular. Eu gosto de utilizar bastante também alguns instrumentos de liberação miofascial, né, dentro da piscina. Eu gosto de fazer isso, liberando região do trapézio, né, região em volta do ombro, no caso das capsulites, liberação da cápsula posterior do ombro também. E aí, essa seria uma forma também de a gente começar fazendo. E aí o professor Jorge Moura, a gente começar... imagina, na primeira foto, eu não consegui achar outra foto que é no início, né? Seria fechando o profissional na posição de cadeira, né? De cela aberta, e aí o paciente começa bem proximal ao fisioterapeuta, com a mão no joelho, e aí vai fazendo a extensão ali do tronco inferior, né? Fechando a cadeia, e aí a gente acaba fazendo uma questão, como a Michelle falou, pensando muito no controle motor, nas primeiras fases de mobilidade, estabilidade, né? Mobilidade sobre estabilidade, uma cadeia, com uma cadeia fechada, né? E isso a gente vai progressivo. Um paciente que tem pouca amplitude de movimento, a gente vai ganhando progressivamente. Aí, uma evolução seria de contato visual na primeira para não contato visual. E aí, na primeira foto, o paciente lá com a mão, com o pé no chão e com aquela posição das mãos, a gente acaba utilizando algumas técnicas do PNF também, né? De mantém, relaxa, contrai, relaxa, para melhorar a ativação neuromuscular ali da região do complexo do ombro. A gente faz a combinação de isotônicas também. E aí, a evolução, imagina, na primeira foto, a paciente com o pé no chão, e aí a gente dá o comando de só tirar o pé do chão. Só de tirar o pé do chão, a gente já aumenta ali o estímulo, né, a contração, e dando um estímulo de estabilidade, e aí a gente pede para fazer as rotações, para que aumente um pouco mais essa questão escapular ali. Na segunda foto, a gente vê quando ela gira lá para a direita, precisa realmente estar com um trabalho ali em cima do ombro bastante importante, né, o controle. E do outro lado também. A gente vai brincando, fazendo isso, para que a gente trabalhe numa forma inicial, né? E aí, a outra parte seria uma progressão. A mão começa no joelho e vai para o ombro, para ir ganhando um pouco mais de amplitude, né? Ver que trabalha ali um pouco a flexão do ombro, vai mobilizando bastante a região, né? E aí o paciente vai fazer um trabalho de força no tronco inferior, a atenção dele não está no ombro, e aí a gente começa a brincar bastante nisso, pensando em tirar o foco para a área da lesão e trabalhando o tronco inferior.
cada vez que ela vai aumentando a velocidade, a gente sabe que dentro da piscina aumenta a resistência e aí exige muito mais da região do membro superior ali, né? É uma forma de se trabalhar também. E aí os padrões, né, do Bas-Gás, os 2 padrões de flexão, abdução, com rotação externa, né? E o outro padrão extensor também. E aí a gente brinca, não tem jeito, a gente vai ter que ir em cima do que o paciente está apresentando de amplitude de movimento e dentro das amplitudes a gente vai trabalhando as técnicas, né, do PNF. Eu gosto de usar bastante contrai, relaxa, mantém, relaxa e a combinação de isotônicas. E aí você vê que tem uma questão também nas lesões do manguito, capsulite, que é a abdução, né? E aí a gente pode trabalhar ali também, na primeira foto, no final da amplitude, fazendo um mantém e relaxa, né? Um contrai e relaxa, combinação de isotônicas. E na foto ao lado, o que eu pensei? Em começar deitado com os flutuadores, e aí, no caso, por exemplo, de uma mulher ou de um homem, que seja, a mulher querendo desabotoar o sutiã, um exemplo, pensando numa função, e aí a gente já começa a pensar nisso ali e fazer algum padrão de movimento, alguma ativação, e levar o ombro, né? Levar o membro superior até a região, treinando isso, né? Nessas questões. E aí, é isso. De uma maneira geral, né? Eu penso dessa forma, para poder trabalhar de uma forma inicial com alguns pacientes do ombro. E, obviamente, existem aqueles exercícios que são feitos fora da piscina, que a gente pode levar para a piscina com elástico, né? Exercício para melhorar a ativação do trapézio fibro inferior, né? Os exercícios com elástico. Isso a gente pode utilizar dentro da piscina, que a gente sabe que só de estar dentro da água, né, numa temperatura, numa água aquecida, o benefício terapêutico que pode ser feito, né? E aí trabalhar as funções também. Por exemplo, lá no circo tem a bancada, o paciente, a gente pode colocar ele sentado, um paciente que não consegue, perdeu uma função de, não sei, levar tipo a mão push-up, fazer o push-up. Exato. Não só nisso, a gente brinca com as diferentes profundidades. Por exemplo, é um paciente que precisa de uma função simples do dia a dia, beber uma água, não tá com uma limitação, está sentindo dor para levar a mão à boca, né, com um copo. E aí a gente, dentro da água, já vai reproduzindo essa função, utilizando, né, as técnicas de resistência manual para aumentar a sobrecarga e a contração neuromuscular ali, né, do paciente. E vamos assim, seguindo. E como eu falei, eu gosto de trabalhar as lesões de ombro na fisioterapia aquática em paralelo com a fisioterapia tradicional, né? Existem alguns recursos já descritos na literatura, como o laser, por exemplo, o eletro, a gente pode utilizar também, utiliza bastante nas tendinopatias, né? Na capsulite, e aí a gente utiliza a fisioterapia aquática, pensando bastante em melhorar a função, né, do dia a dia, e a fisioterapia fora da piscina, pensando na questão estrutural também ali, né, de ativar mais a musculatura e tal, e pensando em liberdade de movimento, para mim, é dentro da piscina, né? É isso. Legal, valeu, Ramon. Sentar nesse caldo aí que vocês estão preparando, eu acho que eu vou acrescentar mais algumas coisas, aí eu gostaria de saber o que vocês acham, porque a gente tem um protocolo bem interessante aqui, né, de abordagens diferentes, mas a gente sabe que lá no fundo, a gente está fazendo com o mesmo foco, para melhorar ritmo escapulomeral, para melhorar a mobilidade, para melhorar
ter estabilidade e não esquecendo do pescoço, da cervical, que é extremamente importante. Por exemplo, assim, eu acrescentaria nisso aí, óbvio que é muito que óbvio, mas é bom que as pessoas que estão nos ouvindo, assim, sempre o aquecimento, ele que envolva a marcha e aproveitar o aquecimento para fazer os movimentos de flexão e extensão, e de abdução e adução, mas sempre evoluindo com resistores. Eu gosto bastante de usar palmar e evoluindo com velocidade e aumentar os resistores, até mesmo para aquecer e para a pessoa ir aprendendo, ele vai evoluindo, a gente vai aquecendo de uma outra maneira. Óbvio que depende do tipo de paciente, e eu estou falando de forma genérica, assim, para encaixar nesses pacientes que vocês falaram. Eu acho que tem que ter alongamento específico para o manguito e para os adjacentes. Eu acho que não pode deixar de alongar, o autoalongamento, eu acho que não pode deixar de ocorrer. A Michele e o próprio Ramon tocou num assunto bem importante, que eu acho que, antes de qualquer coisa, eu procuro abordar, assim, mobilização de escápula. É a primeira coisa que eu faço. Eu libero a escápula e oriento os meus alunos a liberar a escápula, principalmente no ângulo inferior da escápula, onde a gente consiga encaixar o nosso indicador, que a gente faça uma mobilização até de face ali, para deixar a mobilidade da escápula livre para isso, né? Tentando entrar entre o gradil costal e a própria escápula, né? Então, isso é importante. Eu acho que grau 1 e grau 2 de mobilização de ombro, fazer flexão para ganhar extensão, fazer extensão para ganhar flexão, já que é uma articulação glenomeral que me permite isso. Eu tenho que pensar no movimento contrário, na mobilização, principalmente grau 1, grau 2, para quem é pós-cirúrgico, para quem tem dor, né? Então, isso é uma coisa importante. A cadeia fechada, fenomenal. Formação proprioceptiva e estabilidade não tem nem como não discutir isso. Agora, eu gosto de trabalhar com treino de resistência também, tá? E eu acrescento aí tanto os resistores específicos, como o Hydrotone, já num caso mais avançado, como o próprio palmar, aí aumenta a velocidade, o Hydrotone tem que ter, já está evoluído, está lá na frente, quase para ter alta. O Hydrotone, ele é um equipamento que pode lesar, ele é muito difícil de ser feito, o Hydrotone não é para amador, né, como se diz no ditado popular, não é para amador. O padrão único do Badi Ragaz, eu procuro fazer lá na frente, também quando ele está mais avançado, porque ele sobrecarrega muito a articulação. Agora, o contrai e relaxa e as nuances da facilitação neuromuscular que o Ramon falou, é fenomenal isso, fenomenal, né? Você não sobrecarrega tanto o movimento e você vai dando informação proprioceptiva com um estímulo de contração muscular você vai aprender a contrair de forma diferente aqui. Agora, tem uma coisa que eu gosto, que é um protocolo de Lyon, um pouco diferente, e que é o pessoal lá em Lyon, num hospital ortopédico famoso que tem lá para ombro, é diferente, porque os pacientes internam no hospital e no primeiro dia de pós-operatório estão dentro d'água. Ou seja, eles com 7 dias, eles estão com 160 graus de flexão de ombro, com 7 dias, com menos de 10 dias. Eles não saem de lá com menos de 160 graus. É uma coisa louca, porque como que em uma semana de lesão de manguito rotador você sai com isso? Não sai. O paciente nem chega com uma semana para a gente aqui no Brasil. Eles estão todos muito preocupados, né? Vai sair com a tipóia, mesmo fazendo artroscopia. Só para falar para vocês, porque vocês são mais novos que eu, e eu sou da época da cirurgia aberta. Então, acho que vocês nem sabem, nem recebem pacientes com cirurgia aberta. Vocês são muito novos para receber pacientes com aberto, uma cicatriz enorme no manguito, né? Então, vocês não sabem do que eu estou falando. Acho que vocês não, são muito novos. Bom, uma das coisas legais lá em Lyon que eles fazem é colocar o clipe nasal e fazer exercício de cadeia aberta, embaixo d'água. Ou seja, você tem um movimento acima de 90 graus,
sem ação da gravidade, e, além de tudo, o empuxo fazendo o tracionamento da glenomeral, entendeu? Então, só que isso é factível para quem tem controle respiratório legal. Coloca o clipe, o mesmo do Water Dance, e deitado em solo e fazer um movimento no plano escapular ou com movimento de rotação interna e externa, porque eu sei que o empuxo está me ajudando e fazendo uma distração, ou uma decooptação, desculpa, uma decooptação, entendeu? Então, eles usam bastante esse, não sei se vocês já viram, exercício de cadeia aberta, mas eu tenho o empuxo fazendo decooptação para isso aí. Então, eu queria que vocês, o que vocês acham desses meus comentários para agregar e a gente sair com um protocolo aqui da nossa entrevista, né? Porque a gente deu abordagens distintas aqui, né? Ou parecidas, mas algumas coisas distintas. Sim, eu acho que, na verdade, o trabalho ele é bem individualizado, né? Obviamente, a gente sabe disso. E eu acho excelente, eu sempre começo com todos os meus pacientes com uma caminhada na piscina, meus pacientes de ombro. Porque aí é um primeiro momento para ele já tentar, de forma ativa, movimentar um pouco o ombro, né? E o fato de já estar dentro da água já faz com que eles se sintam um pouco mais seguros. E aí tem essa possibilidade dessa fase de aquecimento. E eu trabalho muito com Bad-Ragaz, gosto muito do padrão e gosto muito de usá-lo na fase inicial, usando técnicas de contrai e relaxa, né? Com o intuito de ganho de amplitude, com o intuito de reduzir a rigidez tecidual mesmo, para ganho de amplitude de movimento também, com o mesmo objetivo. E aí sim, trabalhar o padrão de forma completa lá no final do acompanhamento, né? No final do tratamento, numa fase mais avançada, já que é um padrão que exige muita coordenação de movimento, né? O padrão de membro superior é um padrão que exige grandes amplitudes e exige muita coordenação de movimento nos 3 planos. Então, gosto muito de usar na fase inicial com a técnica de contrai e relaxa, principalmente, para ganho de amplitude de movimento. E até para usar fases, né, segmentações do padrão para treino de força isométrica também. Então, às vezes, fazer em diferentes amplitudes com o intuito de ganho de força isométrica. E eu acho que a gente trabalha, né? Eu falei muito do controle neuromuscular, falei muito de estabilização escapular, mas é importante que a gente faça um trabalho dinâmico de aumento de resistência muscular, usando a estabilidade escapular como um guia, né? Então, trabalhar os exercícios de resistência, e aí com palmares, com hidroforce, com vários, né, equipamentos que a gente tem para aumentar a área de superfície, para poder dificultar um pouco mais a realização do exercício e intensificar esse ganho de força. E aí eu acho que a gente vai juntando um pouco, né? Eu acho que tudo que você falou, Jefferson, trouxe como se fosse uma sequência mesmo, né, para o tratamento, que eu acho que é o que a gente tem de base mesmo, né, na literatura e o que a gente faz na prática, com algumas adaptações para cada caso específico, né? Mas é isso mesmo, indo com esse intuito. E eu gosto sempre, só para finalizar, de chegar no final e fazer o treino funcional. Então, eu acho que é importante, se é um atleta, fazer o treino do gesto esportivo. Faltou isso, se é um paciente, né, que não é um atleta, um paciente, né, comum, a gente fazer o treino funcional específico, para que a gente sabe que o nosso objetivo dentro da água não é exatamente reproduzir tudo que a gente faz fora, mas é importante que o treino funcional aconteça também dentro do ambiente aquático, né? E aí a gente usar todos os benefícios que a água tem, tudo que ela pode nos ajudar, né, durante a reabilitação. Legal. E você, Ramon, o que você finalizaria aí com essas... Então, eu acho legal e bem interessante essa questão de... vocês estavam falando de começar a caminhada, né, como aquecimento. Eu acredito que não só como aquecimento, porque não sei se acontece isso com vocês na prática, de muitos pacientes que chegam, às vezes é a primeira vez que estão fazendo algum tipo de tratamento dentro da piscina e dá aquela insegurança, o medo, e aí a caminhada a gente usa bastante como uma adaptação ao meio, né, do paciente. E aí a gente acaba utilizando já a caminhada realmente algum flutuador ali, algum halter, para poder gerar algum tipo de resistência.
E é aquilo que eu havia dito, eu gosto de trabalhar bastante, principalmente nos pacientes com algum tipo de dor crônica, em tirar o foco de atenção ali, expor ele ali gradativamente, né? Utilizando outros padrões que não do membro superior, porém pensando no membro superior. Às vezes, utiliza um padrão de tronco com o paciente utilizando flutuador de mão, mantendo a extensão do ombro, o flutuador, precisando manter o flutuador dentro da água, e aí a gente gera a estabilidade, pedindo para que ele mantenha a estabilidade, exatamente, isso. Então, pensando nessa progressão, né? Uma abordagem indireta para uma abordagem direta no ombro, né? Eu gosto de trabalhar bastante dessa forma. Trabalhos globais com ênfases locais, né? Eu acho que isso a gente tem usado cada vez mais, né, dentro da fisioterapia, isso é muito bom. Sabe, Michele, que você me fez lembrar uma vez eu fui dar um curso em Jundiaí, eu acho que foi para dar o curso completo do Badi Ragaz lá, foi em Jundiaí. E na piscina que a pessoa alugou para gente, ou onde ela trabalhava, para eu fazer o curso, para eu ministrar o curso, tinha duas tabelas já na piscina. Ou seja, aí eu pensei, mas, nossa, que legal, né? Se eu tiver um paciente de ombro aqui, eu vou treinar meu gesto esportivo aqui, não tem melhor lugar. Assim, você acredita que, como hidroginástica, como natação, lá o basquete aquático, lá na academia, tinha um time, tinha time lá que ia disputar terça e quinta, das 8 às 9 da noite. Uma coisa bem interessante, assim, de ter a própria tabela. Ou fazer o gol como polo aquático, né? Então, eu acho que também o gesto esportivo, principalmente para o atleta, ele é bem importante, né? Lá no CTA, o que nós temos lá também é uma barra, né? Que é presa na borda da piscina e fica para dentro da piscina a barra para a gente trabalhar no superior na frente. E aí o paciente vai lá, o paciente é justo que nunca fez uma barra na vida, faz a barra facilitando ali, né? Passando o puxo, e aí fica bem feliz da vida, porque consegue uma e a gente vai progredindo. Legal. Eu queria passar para outra pergunta, mas eu vou deixar ela um pouco mais para o final, porque já apareceram várias perguntas, né? Eu vou adicionar o Matheus aí nessa nossa conversa. Bem-vindo, Matheus. Boa noite a todos. Boa noite quem está assistindo. Vamos responder algumas perguntas, as primeiras, e aí depois eu volto para... Eu tenho mais uma pergunta específica sobre evidência, e é legal também. Eu vou começar primeiro com uma pergunta minha, tá? Eu pensando aqui, conforme vocês iam falando, mas para saber que após vocês saírem da faculdade, qual a especialização que vocês fizeram que vocês mais recomendariam para quem também está saindo da universidade agora, que acabou, que mais agregou e agradou vocês, né, em praticar, em realizar a especialização, e qual delas foi melhor para você? Então, eu me especializei primeiramente em neurologia adulto e infantil, foi a primeira na verdade, foi a pós-graduação que eu fiz, né? E depois eu fiz outras formações clínicas, né, dentro da neurologia, fiz toda a formação do Bobat, que eu acho que para quem vai trabalhar com neurologia é uma formação fantástica, dá para a gente adaptar bastante coisa para o meio aquático. E depois eu fui para a parte da neurociência no mestrado, né? Fiz o trabalho na neurociência com o estudo de movimento. Então, o meu trabalho, apesar de ser dentro da neurociência, ele é um trabalho com análise de movimento. E aí eu pude ter uma vivência dentro do laboratório da UFMG de análise de movimento, na ciência da reabilitação, que foi muito rico. E então, algo que eu recomendaria para quem, né, nós somos terapeutas do movimento, então eu acho que seria muito legal um curso ou uma especialização ou um mestrado mesmo dentro da análise de movimento, que eu acho extremamente rico. E hoje a gente já tem algumas pós-graduações, né, dentro da fisioaquática que eu acho que valem a pena também, que são cursos que trazem uma pincelada de tudo, né, assim, dentro do meio aquático, e os cursos de formação, que aí vão ser, né, feitos com os profissionais que são autorizados
para que você né, entre um pouco mais naquelas técnicas que te atraem mais para a sua prática, né? E aí eu acho que vale a pena tudo aquilo que é do interesse mesmo. Eu, por exemplo, uma das técnicas que eu acho fantásticas e que eu não fiz a formação é o Otsu, porque até por ter um pouco mais de dificuldade de aplicar no meu dia a dia, assim, pela realidade do meu público. Mas eu acho que é uma técnica fantástica e é algo que eu tenho intenção de fazer ainda, que eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais meu conhecimento, assim, né, e minha abordagem terapêutica. No meu caso, eu fiz a minha especialização em traumatortopedia, né, voltada para a esportiva, porém, antes dessa eu fiquei, como eu falei, um bom tempo ali acompanhando e trabalhando na clínica, junto com profissionais que tinham muita especialização na neurologia, né? E aí eu fiz a formação no PNF, fiz a formação no MUC e apliquei bastante nisso, né? Levando até para a piscina antes de fazer o curso da formação internacional do Base de RH. E aí, o que eu acredito que seja bem importante o profissional entender bastante como funciona o sistema nervoso central como um todo, né? Entender, como a Michelle falou, as nuances do movimento, né? E então, acredito fazer alguns cursos de formação com os profissionais certificados dá para quem está entrando no mercado de trabalho um arsenal ali, né? Uma bela caixa de ferramenta para você poder trabalhar com diversos tipos de pacientes, né? Legal. Obrigado pela resposta. Agora eu vou pegar um comentário do chat aqui do Gustavo Nakayama. Ele perguntou se a abordagem deve ser mista, então solo-piscina, que eu acho que é mais a opinião de vocês, o que vocês estão trabalhando ultimamente. Uhum. Então, eu faço abordagens mistas, e aí essa dosagem, né, de quando estamos quando ficamos só na piscina, quando vamos só para o solo, ou quando a gente mistura as duas coisas, vai muito de paciente para paciente, né? Então, em casos, por exemplo, que o paciente tem uma cinesiofobia maior, a gente fica um tempo maior dentro da piscina para depois levar esse paciente para o solo. Um paciente com uma dor crônica, com uma limitação de movimento também, a gente acaba ficando um tempo maior na piscina, mas normalmente, e eu acredito que para todos os casos, assim, é interessante que a gente faça essa evolução e essa conciliação do trabalho nos dois ambientes, né? Eu acho que a água vai trazer a possibilidade de trabalhar muitos componentes do movimento, para que a gente tenha uma melhor função no solo, né? Afinal, o nosso objetivo é fora da água, né? O nosso objetivo funcional final. Então, eu acredito que essa abordagem mista, ela é o ideal sempre. Assim. Eu acredito que a abordagem mista dá preferência do paciente, é um paciente que quer ficar na água, gosta da água, se sente bem na água, a gente acaba tendo que ficar mais tempo na água. E pensar na frequência do paciente também, quantas sessões semanais ele vai fazer na piscina. Então, a gente tem que trabalhar com isso e adaptar, né, para cada paciente. Essas duas questões. Certo, tem que adaptar conforme o paciente leva para vocês, né? Certo. A próxima pergunta agora é do Gustavo também. E ele perguntou se a grande parte dos pacientes com dor de ombro de vocês são trabalhadores braçais. Então, você acha que ele quer mais saber se a repetição, né, não seria tão bom assim para o ombro, se acabaria lesando, se teria algum movimento que atrapalharia, que acaba levando a dor no ombro. Acho que é mais isso. Então, o movimento é sempre, na minha opinião, o movimento é sempre a melhor opção. Só que a gente não pode esquecer da relação de capacidade e demanda. Às vezes o paciente está fazendo movimento braçal e ele tem uma demanda que o corpo dele não está preparado para aquilo. Então, vai repercutir de alguma forma. E, na maioria das vezes, são lesões que aparecem, né? Assim, isso acontece muito no processo de envelhecimento, aquele paciente de meio idoso e um nível de atividade
muito elevado, tem uma preparação, não faz uma atividade física, não faz um fortalecimento para que o corpo realmente seja capaz de suportar a demanda de trabalho que ele está querendo dar ali, né? Perfeito. Na verdade, movimento é vida, né? Então, eu acho que o movimento nunca é o problema. Na verdade, é a preparação do sistema para a demanda que ele tem, exatamente o que o Ramon falou em relação à capacidade de demanda. Então, se ele tem uma demanda excessiva e uma baixa capacidade, ele vai ter um risco maior de lesão. E aí, nós precisamos trabalhar a execução desse movimento, né? E a capacidade do sistema para que ele tolere, para que ele suporte aquela carga de trabalho. Mas o movimento é sempre bom. Legal. O próximo comentário é do Gustavo também. Ele perguntou se vocês têm alguma dica para conservar elástico na água. Eu acho que de materiais utilizados, vocês teriam alguma dica para durabilidade? A gente coloca o elástico na água, a gente deixa ele de molho para ver se ele dura um pouquinho mais, sabe? Mas realmente ele vai durar menos, ele vai ressecar com mais frequência e a gente vai precisar trocar com mais frequência. Eu não sei se vocês têm alguma outra dica, mas o que a gente já observou foi que manter o elástico numa água limpa, fora da piscina, uma água, né, dentro de um baldinho, assim, tem feito com que ele dure um pouco mais. Quando descobriram uma forma aí dele durar mais, me ajuda porque eu preciso, né? Porque realmente não tem jeito, vai desgastar mais, só que a gente não pode deixar de utilizar, né? Legal. Vai lá, Matheus. A próxima pergunta aqui da professora Eliane, da UEL. Paciente com capsulite adesiva com restrição de movimento e dor. Qual a experiência de vocês e uma orientação para casos semelhantes que apareçam? Bem, eu acredito que a gente tem que avaliar em que momento, né, esse paciente está da capsulite. Então, a gente sabe que muitas vezes o tempo é nosso aliado e precisa trabalhar em cima disso também com orientações para o paciente. E os exercícios precisam ser realmente feitos pensando em função. Capsulite, eu gosto muito de pensar em função. Tem um componente psicossocial envolvido grande nas capsulites, né? Então, a gente tem que pensar em função, melhorar a qualidade de vida do paciente, trabalhando dessa forma. E aí a água ajuda no sentido de dar uma maior liberdade, né, de movimento para as funções de atividade de vida diária, no momento inicial, e aí a gente vai progredindo de acordo com a necessidade do paciente. Eu gosto muito de associar o trabalho da terapia manual dentro do ambiente aquático com esses pacientes com capsulite. Então, para associar os benefícios, né, que o ambiente aquático proporciona com a viscosidade, temperatura, com as técnicas de terapia manual. Então, normalmente, numa fase inicial, a gente trabalha com essa terapia manual adaptada ao meio aquático, assim, né? Já que a gente vai ter um ponto fixo diferente do que a gente tem fora da água, né? A gente, fora da água, o paciente está ali parado e a gente vai movimentar para mobilizar a articulação, e dentro da água, muitas vezes, é o contrário, né? O paciente que vai se movimentar para permitir a mobilidade articular. Mas, e depois evoluir para a função, com certeza, sempre evoluir para a função com esses pacientes. Bom. Tem mais duas perguntas no chat, daí eu vou juntar elas. Uma é da Priscila, que ela pergunta: vocês recebem pacientes mastectomizados com comprometimento funcional do ombro? Daí a outra pergunta da professora Eliane é se vocês associam técnicas miofaciais com exercícios aquáticos para quebra de fibrose e aderências cicatriciais pós-mastectomia. Então, se vocês recebem e se vocês associam essas técnicas miofaciais para quebra de fibrose. Legal, vai lá, Michele. Primeiro. É interessante, é uma demanda que tem crescido assim nos últimos tempos. Não é um paciente que eu atendo há muitos anos, mas é um paciente que tem vindo com alguma frequência. E sim, a gente recebe bastante, né, agora, esses pacientes mastectomizados, e o uso da liberação, de técnicas de liberação miofacial, né, usando a água como nossa aliada, como uma ferramenta para ajudar na liberação miofacial, são excelentes para a redução de fibrose e aderências cicatriciais. E a recuperação dessas pacientes mastectomizadas na água, ela tem sido bem positiva.
algumas vezes até além do esperado, quando elas chegam numa fase precoce de reabilitação. Porém, eu tenho experiência com paciente mastectomizado dentro da piscina, nunca peguei paciente com esse quadro clínico, com esse diagnóstico, porém, pensando em retrações cicatriciais, né, quebra de fibrose, eu também acho importante utilizar não só a liberação miofascial manual, como havendo a necessidade, não vejo problema algum, levar instrumentos de liberação miofascial e levar para a piscina e trabalhar lá, né? Terapia manual também. Acho que o Josevan fez um comentário sobre o que eu falei, né? Acho que não é uma pergunta, mas é um comentário, antes do Matheus prosseguir, que ele já falou que ele já fez isso com o paciente no fundo da piscina, mas raramente ele acaba atendendo lá pacientes que têm essa habilidade, de fato, colocar o clipe nasal e aguentar 45 segundos, 40 segundos, 30 segundos, é difícil. O professor Josevan da UNB, ele vai ser meu próximo entrevistado nos diálogos, semana que vem, terça-feira, que é o Diálogos tradicional. Legal de ele estar participando aqui com a gente. Eu queria avançar na última questão aqui, para os dois. A gente tinha preparado já essa pergunta, assim, o que vocês têm lido sobre fisioterapia aquática nas lesões do ombro, né? Algum texto em específico, assim, vocês teriam? Teve uma doutoranda, né, agora uma doutora, que defendeu uma tese de ombro em Portugal, e aí ela trouxe, se não me engano, foram 4 artigos que ela publicou que foram, né, resultado da pesquisa, né, dela de doutorado, e tem algumas informações bem legais. Eu li recentemente, achei bem interessante tudo que ela trouxe, e ela se embasou em estudos interessantes, assim, ela usou como referência alguns estudos bem completos, né? A gente ainda não tem algo... na verdade, não que o protocolo... Eu tenho algumas palavras, tipo padrão, protocolo, que eu tenho um pouco de medo de usar algumas vezes, mas o protocolo, ele como um guia mesmo, né? A gente ainda não tem protocolo. Não como... que nem a gente tem medo de falar, você também tem medo de falar, porque eu acho que as regras. Arroz com feijão, isso, engessado. Entendeu? Exatamente, não com esse intuito. Mas ela se baseou em alguns artigos, apesar da gente não ter um protocolo para seguir, assim, bem determinado, ela se baseou em alguns artigos legais e eu achei a tese dela bem, bem rica, assim, gostei bastante de ler. Foi a última coisa que eu li de ombro que eu achei... Ela é a Mara das Graças, ela defendeu a Universidade do Porto com Vilas Boas, é um colega meu, já dei aula lá junto com o Jim Richards, quando estava fazendo meu pós-doutorado na Inglaterra. O Vilas Boas, ele é um professor de educação física, entusiasta da biomecânica, ele é uma das poucas pessoas que eu sei, que tem as câmeras Qualis subaquáticas. Exatamente. E o negócio dele é natação, o negócio dele. Mas quando aparece um fisioterapeuta lá que curte água, nossa, ele vibra. Então, Vilas Boas, ele já esteve no Brasil várias vezes, dando aula aqui, principalmente na natação. O negócio dele é performance. Mas, às vezes, aparecem alguns fisioterapeutas e rola, dá uma liga aí, alguma coisa. Eu também li essa tese, é uma tese bem interessante. Eu acho que deve ser uma das últimas coisas que tem disponível na literatura, é essa tese de doutorado dela lá na Universidade do Porto. E você, Ramon? Que são a ombro, ultimamente eu tenho lido pouco voltado para terapia aquática, né? Ultimamente, na minha prática clínica, eu tenho atendido bastante pós-operatório de cruzado, né? Lesões de quadril, e coluna. Então, é o que eu tenho lido mais. A gente sabe, como a Michelle falou, que assim, é uma área que carece ali ainda, né, de mais conteúdo, né, mais ciência voltada para a lesão de ombro em cima da fisioterapia aquática, mas assim, eu acho que a fisioterapia aquática em si já tem bons estudos mostrando o benefício só do paciente estar dentro da água, né? Então, a gente acaba utilizando, assim como eu falei, cinesioterapia e as outras técnicas para tratar esse tipo de lesão.
Legal. Assim, ó, a literatura, nós não vamos encontrar. Um dos primeiros foi em 93, um trabalho de 93. Ele é de Spear, no American Journal of Sports Medicine, se eu não me engano. E de 93 a 2020, se nós contarmos, nós não vamos conseguir contar 10 trabalhos de fisioterapia aquática no ombro. Não vamos conseguir contar 10. Não vamos conseguir. E desses 10, eu vou dizer para vocês que tem um ensaio clínico turco, que ele combina solo, eletroterapia e água e solo, uma bagunça, assim, meio geral. Mas tem o trabalho do pessoal de Lyon, publicado, está publicado o trabalho de Lyon no 2003, se não me engano, inclusive com umas fotos bem legais, na Shoulder and Elbow Surgery, que é um jornal não é cirúrgico, né? Não é clínico, não é para fisioterapeutas, mas tem lá o trabalho. Eu gosto muito do trabalho de 2008 do Brad, que ele faz um relato de caso, né? Uma possibilidade de estudo de possibilidades. Então, a gente não consegue fugir muito disso, né? A gente, né, a tese da Mara das Graças, das Graças, ela é uma das coisas mais recentes, mas eu acho que ainda na tese, não sei se a Michelle lembra, está dizendo assim que foram submetidos, mas eu acho que não foram aceitos, porque Sim. senão estaria no nosso radar, né, do Matheus. Matheus vai fazer um trabalho com o ombro, também estaria no radar, com esse nome, o primeiro nome dela, né, Graça MC, Graça MC, então tem. Então, nós temos bem escasso, e só esse bate-papo aqui, se a gente sair com uma proposta de fazer de forma multicêntrica, coletiva, já seria uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado para qualquer um, porque as pessoas não conseguem aglomerar, reunir opinião de especialistas e tentar transformar isso em, de fato, ciência, que o próprio Ramon falou, entendeu? Uhum. Então, eu acho que nós estamos ruim da perna. De 93 a 2000, ter menos de 10 textos é muito pouco para uma área, muito pouco. Muito pouco. O que vocês acham disso? Com certeza, é pouquíssimo. Eu acho que a gente tem que amadurecer ainda muito para a pesquisa na fisioaquática, né? Eu acho que eu falo por mim, eu estou muito focada na clínica e pouco focada na pesquisa, e eu acho que a gente precisa aproximar um pouco os dois campos, né? E colocar mesmo em prática, igual você falou agora, se juntar tudo que a gente está falando e tentar fazer um trabalho, dá um trabalho muito legal. Então, vale a pena a gente tentar investir, né, assim, nisso. Eu já até entrei em contato com Vilas Boas para conversar sobre o uso das câmeras Qualis dele com a fisioaquática, porque a gente tem que tentar, né, tem que tentar aproximar, trazer essas análises um pouco mais profundas para dentro da piscina, que eu acho que é o que falta, né, vai ser muito bom se a gente conseguir trazer esse tipo de trabalho, análise biomecânica dentro do ambiente aquático, né, e aproximar com a nossa realidade. Eu acho que isso tem muito a ver, não sei no estado de vocês, porém aqui no Rio de Janeiro, eu vejo como a fisioterapia aquática é deixada um pouco de lado nas universidades. Existem poucos professores que realmente têm a formação, têm a prática clínica e fazem pesquisa, e aí isso acaba transferindo para os alunos, que estão se formando e aí vão com diversas técnicas e áreas, e a fisioterapia aquática está sempre tendo de lado, né? Aqui também no Rio tem muita dificuldade em ter aula prática, né, na universidade. Então, às vezes, o professor dá aula teórica, a aula prática é bem pouca. Eu mesmo, na universidade, eu passei o semestre inteiro e tive, no último dia de aula, uma vivência prática em fisioterapia aquática. Então, assim, é difícil, muitas vezes
no espaço de tempo, realmente ter estudos, né, voltados, principalmente para pesquisas assim, fisioterapia aquática, tornozelo, fica bem difícil, né? Eu acho que realmente tem que ter, assim como você tem o grupo aí, né, Jefferson? No Brasil, de uma forma geral, precisam de realmente mais profissionais com engajamento nessa área, né? Você reclama, e com razão, né, de ter poucas aulas práticas, não tem espaço, as universidades não investem tanto, mas o lado contrário também é verdadeiro, né? Ter um espaço e ter todas as condições, às vezes os alunos não dão muito valor. Vai por mim que a gente nunca vai conseguir achar um meio termo, assim, se puxa, né? Uma piscina maravilhosa de 15 por 12, 250 mil litros, laboratório de pesquisa, vários professores fazendo outros tipos de pesquisa, mas a gente não consegue. Eu me cobro, é uma autocrítica nesse sentido que eu faço, né? Eu queria levantar um ponto aqui também importante com relação a isso, principalmente para quem está na universidade, para quem é acadêmico, está se formando, com a questão das redes sociais. Se a gente parar para analisar os perfis de profissionais de fisioterapia que tem em Instagram e tal, quantos a gente vai achar voltado para a fisioterapia aquática, né? A gente vê muito dor crônica, a gente vê o coluna, a gente vê voltado para fisioterapia esportiva e tal, e para fisioterapia aquática realmente é pouco. E aí o cara realmente consumindo conteúdo, consumindo informação na rede social, de uma forma geral, ele esquece, né? Para ele é uma área que não existe, né? Acaba tendo uma distância bem grande. Ele sabe que existe, às vezes, acha que é legal, porém não aprofunda, né? E aí que eu estava complementando, assim, ia falar para a Michelle que, Michelle, às vezes a gente não precisa de equipamento super mega power caro, como o do Vilas Boas, que ele tem só 6 câmeras subaquáticas, mas ele tem 10 câmeras de solo. Eu também tenho as mesmas 10 que ele tem de solo. E eu vou te contar, hoje a gente consegue fazer análise 2D com 3 GoPro. Entendeu? Então a gente consegue fazer coisas com GoPro, mesmo sendo 2D, tentando depois fazer um processamento no MATLAB. Então é possível. Mas mais do que tecnologia, se a gente de fato tivesse um segmento, olha, vamos combinar que todas as pessoas que trabalham com fisioterapia aquática vão usar o SPAD, vão usar o WORK, vão usar o Quick Dash. E vamos fazer assim, combinar, olha, então a gente, para os pacientes com capsulite adesiva, para pós-operatório de manguito, ou para manguito, ou tratamento do manguito, lesão do manguito conservadora, ou para osteoartrite, ou para síndrome do impeachment, ou assim, escolher uma doença e falar assim, olha, vamos fazer, ó, a partir de hoje, vamos fazer mais relatos de série de casos e contar para as pessoas de forma correta, com um instrumento barato, e vamos contar para as pessoas como que é desenvolvido o dia a dia dessas pessoas, entendeu? Então, eu acho que é uma forma mais simples de se fazer pesquisa dentro do próprio consultório. Então, vocês têm 2 consultórios particulares, fenomenais, conhecidos, o público conhece, e que vocês têm os seus clientes ali para vocês fazerem. O que falta, na verdade, é essa comunicação, né? A gente não precisa nem ir lá no João Paulo, porque é tão difícil de fazer pesquisa com câmera 3D dentro d'água, porque é tanto erro, erro. Porque se não tivesse dado tanto erro, ele seria o cara que mais publica com câmera subaquática. E não é verdade. Tem muito Por quê? É difícil. Porque ele não é erro em cima de erro, dá erro. Entendeu? Eu vivi experiências de tantos erros com a câmera fora da água, que eu fico imaginando dentro da água o caos que deve ter para fazer essa análise. O fora da água é mais tranquilo, eu não vejo problema nem tanto, desde que problemas mais específicos, né, assim,
Porque eu tive problema com o paciente. Então eu acho que a gente tinha que, eu acho que essa mensagem que vocês deram aqui, tanto na sequência dos exercícios e como também pensar sobre a possibilidade de fazer pesquisa, de consumir, porque vocês dois estão falando, a gente gostaria de consumir mais e de até executar e colaborar mais com o corpo de conhecimento da fisioterapia aquática. E aí podemos fazer só do ombro, fazemos só do joelho, fazer só do tornozelo, fazendo só da coluna, né? E é isso que a gente poderia deixar nessa mensagem final, esse legado, né, para as pessoas se estimularem. E até por isso que eu estou propondo o curso de prática baseada em ciência, voltado para a fisioterapia aquática, para exatamente estimular as pessoas a que elas possam fazer pesquisas lá na casinha dela, lá onde ela trabalha, ou se reunir com outras pessoas de forma coletiva, tentar fazer protocolos com avaliações factíveis, possíveis, que todo mundo possa utilizar, né? Então, a prática baseada em ciência, voltada para a fisioterapia aquática, é para reunir isso aí, de fato, né? E não é possível, né? De 93 a 2000, a gente tem menos de 10 textos que formam o corpo da ciência, o corpo de conhecimento sobre fisioterapia aquática nas lesões do complexo do ombro, né? Então tá, eu acho que foi muito legal. Michele, suas considerações finais e sua mensagem, por favor. Uhum. Sim, eu acho que a ideia, né? Primeiro eu quero te parabenizar de novo por essa ideia desse curso. Eu acho que é sensacional, a gente precisa muito disso. E eu acho que essa ideia de tentar fomentar um pouco de estudos multicêntricos, coisas mais simples, isso é bom para a gente, até que nós que ficamos muito focados na clínica, até para a gente conseguir usar aquilo que a gente documenta como ciência, né? Gerar ciência a partir daquilo que a gente documenta na nossa prática clínica. Então, acho que a ideia desses diálogos aqui talvez vai ser fomentar novas ideias, né? Eu acho que isso pode ser um resultado bem positivo dessa nossa prática aqui. E eu acho que a mensagem final em relação ao tratamento, né, das lesões do complexo do ombro é a gente tentar fazer um apanhado geral de tudo que foi dito e ser o mais específico possível com o nosso paciente para que ele obtenha ganhos funcionais. Então, saber pensar no paciente como um todo e não apenas como um ombro lesionado, né? Tentar achar os outros componentes que também precisam ser trabalhados e que também precisam ser abordados para que a melhora funcional aconteça. Muito bem, legal, Michele. Ramon. Eu também quero te parabenizar pelo projeto, e agradecer o convite e dizer que realmente a gente precisa estar realmente colocando, como a gente costuma falar, né, botando a cara à frente para tentar levantar e popularizar de uma forma maior a fisioterapia aquática para que mais pessoas trabalhem, mais pessoas consigam os resultados e que a gente possa realmente, no espaço maior de tempo, estar conseguindo fazer pesquisa. E aí eu penso muito na questão realmente, como a Michele falou, de as pessoas entrarem numa iniciação científica para poder realmente ter o respaldo ali para poder publicar, né? Então, assim, acho que a fisioterapia aquática é uma área a ser muito explorada ainda, né? A gente está engatinhando a Associação Brasileira aí, né, de Fisioterapia Aquática nos últimos tempos tem sido bem atuante, eu tenho seguido eles lá na rede social e isso só fortalece a área, né? A longo prazo, quem sabe a gente não tenha mais estudos voltados para ombro e outras áreas, né? Isso aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso aceitar a Michele como minha aluna de doutorado e o Ramon como meu aluno de mestrado. Então, vocês podem pensar em mudar para Londrina. Olha, hein? É que ainda não tem mestrado e doutorado à distância no país, né? Senão eu aceitaria vocês dois, viu? Só para vocês vão ficar aqui na piscina. Aqui. Fazer ciência não dá dinheiro e vocês têm que sobreviver. Então, uma coisa muito louca. Antes até tinha até bolsa, né? Mas agora... Nem isso. É lastimável, né? Ter pessoas tão especialistas que estão a fim de consumir, que entendem isso aí,
que sabem montar o protocolo, você olha, a sequência para a capsulite pode ser essa, e eu vou provar que isso funciona. A sequência para osteoartrite de ombro é assim, a sequência para impingement é assim, para pós-operatório de manguito rotador é assim. Por que a gente não testa? Põe a prova. Vamos comparar com o solo, depois vamos comparar dentro d'água com a água mesmo. Olha só, nós temos que avançar fazendo, nós temos que comparar se o exercício X da água é melhor que o Y da água, e não mais que o solo. Né? Porque nós já passamos nessa fase, olha, é igual ou melhor. É igual ou melhor. Né? Aí depende também para que tipo de desfecho, para que tipo de coisa. Né? Então, é isso aí. Bom, eu fiquei também muito feliz de tê-los aqui como primeiro Diálogos Clínicos. Eu quero agradecer vocês dois, o Matheus, por estar nervoso aí, ter organizado de forma nervosa, embora ele não apareça, que ele está nervoso, mas ele está bem nervoso. Agora que ele já leu, né? Mas aluno é sempre assim, ele fica nervoso mesmo. Mas foi legal, foi muito bacana. E dizer para vocês que o diálogo, eu já estou no 6º diálogo, quando eu converso de forma individual, e a semana que vem vai ser com o professor Josevan Leal, de Brasília, uma experiência rica no Sara Kubitschek, quase 10 anos lá, trabalhando com lesado medular. Ela vai contar para a gente um pouco, já estou no 6º diálogo lá sobre fisioterapia aquática. E no dia 16, na quarta, daqui 15 dias, eu queria que vocês assistissem também, se vocês puderem, o meu 3º projeto, que é esse projeto aqui, chama Diálogos Água e Vinho, né? Nós vamos ter 3 pessoas, a famosa Ângela Santos, do projeto Convergentes, a Elizabeth Matos, da USP, e a Maria Inês Ramos, de Juiz de Fora, para falar sobre o conceito Hell Week, e do próprio criador, o James Macmillan. E é muito legal porque vocês vão perguntar o que a Ângela Santos, do projeto Convergentes, tem a ver com o Macmillan. Tem tudo a ver, porque, na verdade, ela morou na Suíça um bom tempo e ela fez o curso quando ele dava curso na Suíça, quando ele morou em Bad Ragaz. E ela tem as anotações dele, né, do curso que ela fez, os 10 pontos, até hoje guardar. Então, quer dizer, aí, Ramon, quando você fala que a gente... as pessoas trabalham... É uma coisa histórica, entendeu? Uma coisa bem... Sabe, vamos falar sobre o James Macmillan, a vinda dele ao Brasil, e como ele era lá na Suíça, entendeu? Então, eu acho que, como você colocou posições de Halloween aí, você falou em termos do Halloween, dos 10 pontos, na hora que você falou do seu caso, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado, acho que todos que ficaram até agora, vocês acharam. O Josevan está falando da iniciativa, a Carla está mostrando aqui, a Priscila vai ser depois, vai ser minha entrevistada depois a Priscila Vanin, depois do Josevan, e a Carla sempre está presente aqui, a Fetine, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, viu? Valeu, Ramon. Boa noite, todo mundo. Tchau. Boa noite. Valeu.